Boa tarde a todos, todas e todos, novamente. E agora, então, a gente vai fazer a defesa da nossa tese. Eu vou começar 5 minutos para mim, depois 5 minutos para o colega Ricardo. Bom, nós temos N pontos, né, vários pontos que foram descorridos lá na nossa tese. Eu separei 4 que eu achei bem fundamental e importante para a gente conversar nessa tarde. A gente entende que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Nós vivemos uma crise ambiental, nós vivemos crise econômica, crise política, enfrentamento de ultradireita. Então, realmente, para nós, trabalhadores e trabalhadoras, não está fácil. Mas a gente sabe que nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Por isso, nosso sindicato, nós acreditamos que ele deve ser independente. Nós temos como princípio a independência de governos, reitorias e partidos. Isso, para nós, é um princípio muito importante, porque isso, fora, nós não podemos ter essas questões dentro das instâncias de decisão do sindicato, de construção, de debate, construção e decisão do sindicato. Um outro ponto muito importante para nós, nesse momento, destacando os pontos locais que temos aqui, na nossa discussão nacional, é a defesa do RJU. Porque nós sabemos que, a partir da flexibilização que o regime jurídico único teve como decisão lá do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que vai ser uma luta constante nossa. Os concursos para a nossa categoria serem concursos dentro do regime jurídico único. Então, é uma defesa, um enfrentamento permanente, que eu acredito que a nossa categoria vai precisar se apropriar dessa luta também. Um outro ponto que eu destaco da nossa tese é sobre mulheres. Nós sabemos que, mesmo na universidade, quando nós somos 51 e pouquinhos por cento na URGS, né? Mas na nossa categoria também somos maioria, não vou conseguir precisar para vocês a porcentagem. Mesmo assim, muitas vezes, nas representações, ainda não conseguimos ter essa representatividade. E aí a gente não consegue, dentro das instâncias decisórias, ter as políticas voltadas também para nós. Nós sabemos que as mulheres, ao longo do tempo, tiveram muitas vitórias, cavamos muitos espaços. Muitos direitos sociais nós nos apropriamos, mas ainda falta representatividade em todas as instâncias, sindicais, políticas, né? Então, isso para nós também é um ponto bastante importante de construção de políticas para dar maior acesso às mulheres, não só na participação na base do sindicato, porque a gente sabe que as mulheres chamam mobilização, que as mulheres estão nas ruas e carregam as bandeiras, mas a gente quer ver também as mulheres nos espaços de decisão. E o último ponto que eu vou destacar é o ponto da temeridade que é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele pode aprofundar muito das desigualdades que nós já temos no nosso país. Ele ataca os pisos nacionais da educação e da saúde. Isso é um problema muito grande, porque são 2 pontos muito fundamentais e que o nosso povo, nossa sociedade, precisa se aprofundar nesse debate, porque o arcabouço fiscal pode nos prejudicar e agravar mais ainda as desigualdades que nós já temos. E nós sabemos, né, parafraseando, não há democracia com racismo, não há democracia sem igualdade de gênero. E é com isso que eu quero concluir a minha fala, com o tema da nossa tese, que é autonomia e luta. E com o tempo que nos resta, queria reforçar que a autonomia é luta. Nós temos autonomia e independência,
para criticar o arcabouço fiscal, que é uma medida que fere o piso da educação, fere o piso da saúde, restringe o orçamento para as áreas sociais, restringe os nossos reajustes em favor do sistema financeiro, em favor da dívida pública, a autonomia e a independência necessária para a gente, que o nosso sindicato fez nos últimos anos. Nós fizemos, além de greves salariais, de greves pela nossa carreira, como essa nossa última, nós passamos os últimos anos fazendo greves defensivas, para não perder direitos, seja no governo Dilma, seja no governo Temer, no governo Bolsonaro e também no período atual, que seguem as políticas neoliberais. É a PEC do teto, é a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência, é o arcabouço fiscal, toda uma série de medidas que restringem direitos. E a Surgs, nos últimos anos, a nossa categoria como um todo, foi vanguarda, foi para a rua, inclusive na pandemia, que a gente conseguiu barrar a PEC 32 em plena pandemia, a gente conseguiu barrar o Futurice e conseguimos barrar a reforma da Previdência do Temer. E a autonomia e luta também tem que se expressar dentro da URGS, da UFSPA e do IFRS. Temos que ter autonomia para apoiar determinados projetos para a reitoria, determinadas chapas, determinados programas e lutar pela paridade, como fizemos na URGS. Tivemos vitória da paridade na URGS, mas ter autonomia para fazer o enfrentamento ao ponto eletrônico, quando veio o Opperman, para enfrentar reitor interventor na URGS, teve até agora. Autonomia para lutar pela implementação da Coflex aqui na URGS. Autonomia para pautar a paridade na UFSPA, para impedir o corte da insalubridade dos colegas da UFSPA. Autonomia para lá no IFRS não deixar o PGD engolir a flexibilização. Que esses são os projetos que estão vindo das reitorias. Estão vindo ataques e o papel do sindicato é ter independência para lutar e defender a categoria. Independente de governo, independente de reitoria, independente de partido. E a nossa tese, a gente construiu coletivamente, buscando as pautas dos ativos, dos aposentados, da URGS, da UFSPA e do IFRS. Eu queria concordar com o Cauê. O trabalho de base tem que ser feito em todos os locais e mobilizando a categoria para lutar por direitos, para ter conquista. Porque mesmo havendo um governo popular, a só mobilização garante direitos. Só com o povo na rua se conquista direitos e se enfrenta a extrema-direita. Porque, embora a extrema-direita seja fascista na política, ela também é neoliberal na economia. E eles estão operando para retirar direitos. E o povo precisa de alternativa e de mobilização. Esse é o nosso desafio. 8 minutos. E, para concluir, nós somos contrários à proporcionalidade, como debatemos lá em 2015 no último Conasurgs. Porque a proporcionalidade, ela gera divisão na direção do sindicato, vai ter disputa programática, vai ter disputa política que atrasa as decisões e quando dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, tu bota a culpa na outra chapa. E também ela rompe com a independência política do sindicato. Ela não garante a independência política do sindicato e o programa eleito das últimas 3 coordenações foi de autonomia, foi de luta e foi de independência. E nós também defendemos também a vedação dos colegas portadores de cargo de direção de CD das instâncias do sindicato, para evitar o conflito de interesses. Que o colega que vá para a coordenação, para o conselho fiscal, para o conselho de representantes e para as plenárias da FASUBRA, né, tenha o compromisso com a base, com a mobilização da categoria. E a gente também, na questão do acordo de greve, a gente quer aprofundar o debate sobre as 30 horas. 30 horas é um direito, não pode ficar à mercê da vontade das administrações. Temos que avançar na flexibilização, o PGD tem que respeitar direitos, não pode ser um instrumento de intensificação e de exploração do trabalho. E a gente está propondo o Encontro Nacional das 30 Horas para seguir essa luta nacional dentro do acordo de greve. E nós propomos também, para encerrar, um encontro universitário, para que a gente consiga aprofundar as discussões tanto na URGS, na UFSPA e no IFRS, para garantir a paridade, a democratização das universidades, relações de trabalho democráticas respeitosas com os técnicos, a garantia da flexibilização, a garantia de relações harmoniosas, respeitosas, sem assédio. Agradeço a todos e todas. Nós somos a Tese Autonomia e Luta. Saudamos aí todos os participantes do Congresso e Glauber fica.